leilão e a ascensão de um império. Em 7 de abril de 2011, sob uma luz suave de primavera que caía sobre as colinas da Virgínia, ao sul de Charlottesville, uma equipa de conselheiros que trabalhava em nome de Donald Trump aproximou-se de um leiloeiro de execuções hipotecárias e ofereceu 6,2 milhões de dólares por cerca de 700 acres de vinhedos, os edifícios da vinícola, as marcas, os logótipos e o que restava de um dos projetos vitivinícolas mais ambiciosos alguma vez tentados no sul dos Estados Unidos. A propriedade carregava uma hipoteca de 28 milhões de dólares, tinha sido avaliada em 75 milhões de dólares no seu auge e fora construída por uma mulher que, 2 décadas antes, fora descrita pela imprensa britânica como a divorciada mais rica do mundo. Ela não estava na sala. O seu marido, William Moses, compareceu ao leilão. Ela manteve-se afastada e ele telefonou-lhe com o resultado da mesma forma que se comunicam notícias de um hospital. O próprio Trump também não estava na sala, mas contactou a imprensa pouco depois, e a frase que deu ao Washington Post entrou para o registro sem elaboração. Este lugar tinha uma hipoteca de 28 milhões de dólares, e eu comprei-o por 6,2 milhões. É um negócio a Trump. A mulher cuja vinícola acabara de mudar de mãos por esse preço era Patricia Maureen Rose Klug, nascida em Bagdade em 1948, ex-funcionária de bengaleiro num clube noturno de Bayswater, ex-modelo nua para uma revista erótica britânica chamada Nave, ex-esposa de John Werner Klug, que em 1989 liderou a lista da Forbes dos americanos mais ricos com um patrimônio líquido documentado de 5,2 mil milhões de dólares. Origens em Bagdade e a fuga para Londres. Ela foi chamada na cobertura dos tabloides sobre o seu divórcio de 1990 como a beneficiária do maior acordo de divórcio na história americana. Uma frase que se tornou lenda, mesmo quando ela própria negava o valor central. 2 meses após o leilão da vinícola, ela entrou com um pedido de falência, capítulo 7, no Tribunal Federal, listando 2,6 milhões de dólares em ativos contra 47,5 milhões de dólares em passivos. E o seu advogado, ao ser solicitado a caracterizar a sua condição financeira, disse apenas que eles estão a sair da falência sem nada. Neste episódio, traçamos como uma rapariga de escola de convento, meio iraquiana, se tornou a esposa do homem mais rico da América, construiu um palácio georgiano de 45 quartos no condado de Thomas Jefferson, saiu de um divórcio que a imprensa chamou de o maior da história americana, investiu o que recebeu numa vinícola da Virgínia que chegou a valer 75 milhões de dólares, viu toda a estrutura colapsar na crise financeira de 2008 e perdeu a propriedade, o vinhedo e o título numa sequência de leilões que terminou com Donald Trump na posse de tudo. Patricia Maureen Rose nasceu em 1948, em Bagdade, filha de Edmund C. Rose, um perito de seguros britânico que mais tarde trabalhou como tradutor jurídico, e de uma mãe de ascendência metade escocesa e metade iraquiana caldeia. O seu avô paterno trabalhou para a British Petroleum e o seu avô materno serviu como procônsul na Embaixada Britânica, cargos que situavam a família diretamente dentro da máquina administrativa colonial do Iraque pós-guerra. Ela frequentou uma escola de convento francesa em Bagdade, passava os verões com a família no Líbano, aprendeu a caçar e pescar no Iraque como uma Maria rapaz e descreveu a casa mais tarde com uma ironia contida como tão britânica que nem lhe consigo dizer. Foi a coisa mais britânica que ela alguma vez disse sobre o assunto, e foi a mais precisa. De dançarina a modelo de revista. O mundo que a produziu terminou no início da tarde de 14 de julho de 1958, quando o rei Faisal II do Iraque foi assassinado num golpe de Estado liderado pelo general Abdul Karim Qassim. A monarquia hashemita foi derrubada e a comunidade de expatriados britânicos em Bagdade começou o lento desenrolar que levaria algumas famílias meses a compreender e outras décadas a recuperar. Os pais de Patrícia separaram-se após os acontecimentos. Quando tinha aproximadamente 16 anos, ela seguiu seu pai para Londres, onde, segundo o Daily Express, descobriu que ele já se tinha mudado com outra mulher e que ela não era bem-vinda. Ela descreveria a transição mais tarde ao LA Times como uma passagem do século X
para os vibrantes anos 1960, num único voo de avião. Ela estava aos 16 anos numa das grandes capitais do mundo, sem educação concluída, sem apoio familiar e com um único conselho do seu avô que a adorava e que carregaria em cada reinvenção que se seguiu. Querida menina, segue em frente. Foi a única instrução que ela alguma vez obedeceu plenamente. Em Londres, durou um dia numa escola de secretariado antes de decidir que a disciplina não era para ela. Aceitou um breve emprego como recepcionista no aeroporto de Heathrow para a British Overseas Airways Corporation e depois aceitou trabalho como funcionária de bengaleiro num clube noturno turco em Bayswater, um distrito menos glamouroso que Kensington e frequentado por uma clientela mais cosmopolita e menos exigente. Uma noite, a dançarina do ventre do clube estava doente e Patrícia, de 19 anos, baseando-se na sua criação no Médio Oriente e numa infância passada no Al-Wia Club em Bagdade, concordou em substituí-la. Na plateia naquela noite estava Russell Gay, um fotógrafo de glamour britânico, nascido por volta de 1916, que fora descrito pela revista Art and Photography em 1957 como o principal fotógrafo de glamour do Reino Unido, que produzira filmes eróticos de baixo orçamento sob o nome Mistral Films nos anos 60 e que em 1968 lançara através da Galaxy Publications Limited uma revista masculina erótica chamada Nev. Gay era aproximadamente 32 anos mais velho que Patrícia e, segundo o relato do Daily Express, ficou imediatamente cativado por ela e empenhou-se em convencê-la de que uma carreira de modelo a esperava. Ela casou-se com ele por volta dos 19 anos. Apareceu como dançarina numa comédia erótica britânica de 1969, intitulada The Nine Ages of Nakedness, creditada sob o nome Patricia Rose. Posou nua para a revista Nave e escreveu para a mesma publicação uma coluna regular de conselhos sexuais, dispensados a um público que o seu marido possuía, imprimia e distribuía pelas bancas da Grã-Bretanha dos anos 70. Ela explicaria a escolha mais tarde, nas suas próprias palavras, ao Telegraph, numa frase que foi repetida em todos os perfis escritos sobre ela desde então. Eu era atraente nos meus 20 anos. Eu era deslumbrante. Foi uma decisão óbvia. O encontro que mudou tudo em Nova York. Quando o LA Times a questionou sobre as mesmas fotografias em 2004, ela respondeu à pergunta com um sorriso no presente que o repórter David Shaw notou na altura. Por que não? Disse ela. Tenho um ótimo corpo. A Town and Country, em 2016, ela resumiu todo o capítulo numa frase. Eu fui modelo para o Russell e amava-o, obviamente, e estava tudo bem com isso. Foi uma aventura. O casamento durou aproximadamente 5 anos e terminou em divórcio no início ou meados dos anos 70. Após o qual ela viveu brevemente com um psiquiatra da sociedade londrina chamado Kenneth Newton, que era ele próprio cerca de 30 anos mais velho que ela. Ela ainda não tinha completado 30 anos e já tinha vivido 2 vidas distintas em 2 países diferentes, com 2 apelidos diferentes. Em 1976, Patricia Rose chegou à cidade de Nova York, viajando, segundo o seu próprio relato ao Daily Express, em busca de um contrato cinematográfico. Tinha 27 ou 28 anos, era meio iraquiana, surpreendentemente exótica com longos cabelos escuros e estava noiva do psiquiatra londrino com quem se mudara após o divórcio de Gay. O jantar que mudou a sua vida foi organizado em Manhattan em 1976 por uma mulher chamada She Fistel, que décadas mais tarde contou ao New York Times exatamente o que aconteceu naquela noite. Eu tinha alguns discos com música árabe. Patrícia chegou com um amigo. Ela era meio iraquiana e surpreendentemente exótica, com longos cabelos escuros. John estava presente. Eu toquei a música e ela começou a dançar a dança do ventre. O John em questão era John Werner Klug, nascido Johannes Kluger em 21 de setembro de 1914, em Chemnitz, Alemanha, filho de um homem que morrera na Primeira Guerra Mundial e de uma mãe dactilógrafa que emigrara com ele para o porto de Nova York em 1922, quando ele tinha 8 anos, a bordo do USS George Washington.
Ele frequentou o Detroit City College com os seus próprios recursos, transferiu-se para a Universidade de Columbia com uma bolsa integral, licenciou-se em economia em 1937, serviu na inteligência do Exército na Segunda Guerra Mundial, comprou uma estação de rádio em Maryland em 1946 por $15.000 e construiu, ao longo das 4 décadas seguintes, o conglomerado de radiodifusão, publicidade exterior e entretenimento chamado Metromédia. Ele tinha 61 ou 62 anos naquela noite no apartamento de Diff Stell, casado com a sua segunda esposa, Yolanda Galardo Zucco, e era, como notou o Daily Express mais tarde, cerca de 15 centímetros mais baixo que a mulher que dançava à sua frente. Ele recordou o momento com a única frase que alguma vez ofereceu publicamente sobre o assunto. Onde estive eu toda a minha vida? Ele divorciou-se de Zucco pouco depois. Ele e Patrícia viveram juntos por aproximadamente 2 anos. Bárbara Sinatra, identificada pelo Daily Beast como uma amiga da família, resumiu o namoro na única frase que alguém parece precisar. John estava tão apaixonado que até se converteu ao catolicismo para casar com ela. O casamento do século e a fachada social Kluge fora criado por uma mãe luterana e um padrasto católico por casamento, e passara a sua vida adulta como um protestante moderadamente observante. A conversão aos 66 anos foi, no cálculo social do momento, a concessão individual mais visível que qualquer uma das partes fez à outra. Seria também a concessão que daria a Patrícia, 4 anos mais tarde, uma capela gótica própria nas colinas da Virgínia, com uma cripta por baixo na qual ela diria ao LA Times que pretendia ser enterrada. Isso em 1976 ainda estava por vir. No momento ela tinha apenas o jantar, os discos de música árabe, a dança pelo salão e um bilionário cerca de 35 anos mais velho que ela, que acabara de decidir que se ia casar com ela. Em 23 de maio de 1981, John Werner Kluge, então com 66 anos, casou-se com Patricia Rose, então com 33, na Catedral de São Patrício, na Quinta Avenida, em Nova York. A cerimônia foi oficiada pelo cardeal Terence Cook e pelo bispo auxiliar Theodore E. McCarrick, 2 dos prelados católicos mais graduados nos Estados Unidos naquele momento. E o anúncio no New York Times na manhã seguinte identificava a noiva simplesmente como Patricia Gay, escritora de revistas e guiões de cinema, filha de Edmund C. Rose e Sylvia Rose de Londres. Não foi uma cerimônia obscura. A Catedral de São Patrício, na cidade onde John Kluge construíra a sua fortuna, com 2 cardeais no altar, foi o batismo público mais solene possível no catolicismo do establishment americano, que uma ex-modelo da nave poderia ter arranjado, e a escolha do local não foi acidental. Os Kluges eram, na linguagem do período, um facto consumado. John fora casado 2 vezes antes, com Theodora Thompson Townsend, com quem tinha enteados, e com Yolanda Galardo Zucco, com quem tinha uma filha chamada Samantha. E o anúncio do New York Times comprimiu a história anterior na fórmula de que ele tem uma filha e um filho do seu casamento anterior. Patrícia fora casada uma vez antes com Russell Gay, e o anúncio de casamento omitiu o nome dele, a sua profissão e a existência da revista Nave. Ambas as omissões mantiveram-se até o outono de 1985. A noiva, questionada décadas mais tarde sobre o momento, disse apenas que se casara com um homem que conseguia ver o mundo de formas que as outras pessoas não viam. E o nosso filho é exatamente da mesma maneira. Foi, à sua maneira, o mais próximo de uma história de amor que ela alguma vez contou publicamente. Albemarle House, o Palácio da Virgínia. O anúncio de casamento no estilo padrão do New York Times também identificava o noivo como o presidente da Metro Media Incorporated, que em maio de 1981 era a maior operação independente de transmissão de televisão nos Estados Unidos, proprietária de 14 estações de televisão e 22 estações de rádio, além dos Harlem Globetrotters e do Ice Capids, e que seria vendida 5 anos mais tarde em etapas a Rupert Murdoch e outros compradores por valores que variavam na imprensa, mas que a biografia de Kluge, do Instituto Histórico Alemão, resume em aproximadamente 4 a 4,5 mil milhões de dólares em todas as divisões.
Nem a noiva, nem o noivo disseram nada disso ao New York Times. Em maio de 1981, ainda era possível casar na Catedral de São Patrício com dois dos mais altos prelados católicos do país, sem revelar antecipadamente que a noiva já ocupara o cargo de funcionária de bengaleiro em Bayswater. E a omissão foi, na geometria social do momento, a peça individual mais cara de contenção editorial que o casamento alguma vez comprou. O recibo, sob a forma de cobertura dos tabloides britânicos, chegaria 4 anos mais tarde, no outono de 1985. Quase imediatamente após o casamento, os Kluges começaram a reunir terras no condado de Albemarle, Virgínia, 16 quilômetros ao sul de Charlottesville, sob as montanhas Blue Ridge, na região de caça que estivera associada a Thomas Jefferson, James Madison e James Monroe desde os anos 1700. John Klug pagou 8,5 milhões de dólares apenas pela propriedade Morven, que o Roanoke Times descreveu na altura como a maior compra imobiliária individual na história do condado. O arquiteto que contrataram para a casa foi David Easton, um designer de Nova York que conhecera a mãe de John Klug e que se especializara no tipo de renascimento de grandes casas de campo que tinha efetivamente desaparecido na América após os anos 1920. A casa levou aproximadamente 4 anos a ser construída e foi concluída por volta de 1985. Na sua forma final, a Albemarle House tinha 45 quartos, 2.180 metros quadrados de área habitável pela medição mais comumente citada e 2.400 metros quadrados pela medição posterior da organização Trump pós-renovação. 8 quartos, 13 casas de banho, tetos de gesso esculpidos à mão, com 6,7 metros de altura. Lareiras rococó inglesas antigas, lustres de cristal Waterford, de 1760, uma biblioteca de carvalho inglês com 150 anos, papel de parede pintado à mão, para o qual Patrícia fez várias viagens à Índia, uma piscina exterior, uma sauna interior, um heliporto, uma gruta de vinho, 2 cozinhas, estábulos, tanques para gado, uma cabana de madeira e um campo de golfe privado de 18 buracos desenhado por Arnold Palmer, cobrindo 216 acres. Também tinha uma capela gótica onde se celebrava a missa dominical e uma cripta na qual Patrícia disse ao LA Times em 1990 que pretendia ser enterrada. A propriedade ao redor da casa estendia-se por aproximadamente 2.000 acres, na estimativa mais conservadora, e 3.000 acres nas mais amplas, com 5 lagos esculpidos, jardins ingleses formais, uma reserva de caça de 850 acres e terrenos de estilo escocês para a caça de fazões e codornizes que, no final dos anos 80, produziriam um pequeno escândalo quando 3 guardas de caça foram processados e deportados por matarem aves ameaçadas que ameaçavam a caça importada. O escândalo real e as sombras do passado. Os Kluges também mantinham um apartamento em Manhattan, uma casa em Londres, uma vila em Palm Beach, uma residência em New Rochelle e um pavilhão de caça nas terras altas da Escócia, perto da propriedade de Balmoral da Rainha Isabel, onde, segundo o relato do Daily Beast, Patrícia tentou insinuar-se junto da rainha como vizinha e foi continuamente rejeitada, até que no Natal, a rainha enviou um Labrador Retriever como presente, o que Patrícia interpretou como uma bênção social. A festa de inauguração da Albemarle House, segundo o Daily Express, contou com 80 gaiteiros marchando pelas colinas, e os Kluges passaram a oferecer jantares para até 500 convidados, com funcionários fardados, e dança até altas horas. Os seus convidados documentados nos anos 80 incluíram o rei Juan Carlos de Espanha, o ex-rei Constantino da Grécia, Frank Sinatra, Tony Bennett, e num evento de angariação de fundos para a corrida ao governo da Virgínia, um jovem procurador-geral do Arkansas chamado Bill Clinton. Patrícia fundou o Festival de Cinema da Virgínia em 1988 como um programa da Universidade da Virgínia, e o festival está, à data da escrita deste guião, no seu 39º ano. Um vizinho da Virgínia disse a Town and Country que a casa era a propriedade mais grandiosa construída na América desde os anos 1920. Destinava-se a durar por gerações. A primeira grande ruptura na ascensão social americana de Patrícia Klug ocorreu em novembro de 1985,
quando os Kluges concordaram em copresidir um baile de caridade de gala no Breakers Hotel em Palm Beach, em honra de uma visita real do Príncipe Carlos e da Princesa Diana, destinado a beneficiar os United World Colleges e a angariar aproximadamente 2 milhões de dólares. Na última semana de outubro desse ano, a imprensa britânica revelou que Patricia Klug posara nua nos anos 70 para uma revista erótica chamada Nav. Escrevera uma coluna de conselhos sexuais para a mesma publicação e aparecera num filme erótico intitulado The Nine Ages of Nakedness. Mary Sanford, a socialite de Palm Beach que presidia o baile, deu ao Los Angeles Times a frase que encerrou a noite de Patricia Klug. Ela devia saber que isto ia sair. É certamente embaraçoso para o príncipe herdeiro da Inglaterra. Patrícia renunciou ao cargo de co-presidente nacional do baile. A biografia de John Klug do Instituto Histórico Alemão registra o desfecho com compressão diplomática. A imprensa britânica revelou a existência de uma foto nua da senhora Klug e o casal acabou por viajar para o estrangeiro na noite do baile. O baile prosseguiu sem eles e angariou 4 milhões de dólares, o dobro da meta original, com Carlos e Diana presentes e os Kluges num local não revelado no estrangeiro. Patrícia diria mais tarde ao Daily Beast que o escândalo fora a melhor coisa que já acontecera, porque aprendeu exatamente quem eram os seus amigos. Disse ao LA Times em 1990, de forma mais amarga, que havia uma doença na Inglaterra, que havia uma grande inveja dos americanos e que a imprensa britânica a perseguia porque ela era uma mulher que se tornara muito rica. As fotografias ressurgiriam nos tabloides britânicos novamente por volta do divórcio de 1990 e novamente numa retrospectiva de 1992, na edição americana da Penthouse, e novamente nos primeiros anos do século seguinte, na internet aberta, onde permaneceram. Ela deu a Town & Country, em 2016, o único resumo que alguma vez ofereceu sobre o ciclo. Tudo sobre mim já foi dito antes, e nem sempre corretamente. O passado, no seu caso, não era tanto um país que ela deixara, mas um país que continuava a comprar bilhetes para o seu presente. O divórcio mais caro da história? Em abril de 1990, após 9 anos de casamento, John e Patricia Klug anunciaram a sua separação, citando diferenças irreconciliáveis, e a repórter do New York Times, Georgia Dahlia, caracterizou o processo numa frase que percorreu todas as recontagens subsequentes. Parecia um divórcio feito no céu, o que era refrescante, já que todos tinham tido o suficiente do outro tipo. O Roanoke Times relatou que os Kluges tinham dito a amigos que estavam a terminar amigavelmente o seu casamento de 9 anos. Patrícia descreveria mais tarde a causa ao LA Times nas suas próprias palavras, cuidadosamente escolhidas. A vida do John é o seu trabalho, disse ela. Acho que com gigantes como ele é sempre o caso. Foi uma explicação que não explicava quase nada e quase tudo, e foi para John Werner Klug o único tipo de obituário que o casamento ia ter. Depois, os números começaram a aparecer impressos. O Roanoke Times transmitiu o que chamou de informações de fontes da alta sociedade de que Patrícia assinara um acordo pré-nupcial que lhe dava os juros anuais de $1 milhão, o que a taxas conservadoras renderia aproximadamente $85 milhões por ano, com os tabloides britânicos a escalarem o valor para 160 milhões por ano. O Daily Mail publicou uma manchete que dizia "Saída para a rainha do excesso". O Daily Express publicou uma manchete que dizia "A ex-esposa mais rica do mundo". O acordo passou para a lenda americana, repetido durante 2 décadas por todas as agências de notícias que tocavam na história como o maior acordo de divórcio na história americana, especulado em cerca de $1 milhão. Patricia Klug negou oficialmente o valor central dessa lenda nos termos mais explícitos possíveis à Town & Country em 2016. Ela disse a frase que deveria estar em todos os ecrãs durante este capítulo da história. Nunca cheguei nem perto de $1.000 milhões. Ainda assim foi substancial e coloquei tudo o que tinha no vinhedo. A repórter do New York Times, Geraldine Fabricant, trabalhando a partir de fontes familiarizadas com os termos, detalhou o acordo real em 2011. Aproximadamente $25 milhões em dinheiro, a própria propriedade Albemarle e uma anuidade vitalícia de quase $1 milhão por ano,
cujos direitos Patrícia vendeu mais tarde à Farm Credit of Virginia por $5 milhões quando as suas dívidas começaram a ultrapassar o seu rendimento. Donald Trump, que mais tarde adquiriu o que restava do império que esses números construíram, disse à mesma repórter que, antes de conhecer Patrícia, sempre ouvira dizer que ela recebia rendimentos de $1 milhão e que depois de a conhecer, percebeu que ela estava em grandes dificuldades financeiras. A lenda sobrevivera aos números. Os números, mesmo reduzidos dos $1.000 milhões dos tabloides para os documentados 25 milhões em dinheiro, mais a propriedade, mais a anuidade, eram extraordinários por qualquer medida razoável, proporcionais a um marido então classificado em primeiro lugar na lista da Forbes. E, no entanto, provariam ser insuficientes 20 anos mais tarde. John Kluge casou-se novamente no espaço de um ano, em 1991, com uma ex-secretária nascida na Alemanha chamada Maria Tuzi Kuttner, com quem passaria o resto da sua vida em Charlottesville, New Rochelle e Palm Beach. Patrícia ficou com a casa, a capela, a cripta, o título e a longa estrada da Virgínia, que serpenteava até a porta da frente. Também ficou com a questão do que faria a seguir e passaria a maior parte da década seguinte a respondê-la. O sonho da vinícola e a nova vida. Em 1999, em aproximadamente 960 acres da propriedade Albemarle, com as primeiras videiras plantadas sob a supervisão de Gabriele House, o diretor assistente de jardins na propriedade vizinha de Thomas Jefferson, Monticello, e o homem frequentemente chamado de pai da viticultura da Virgínia, Patricia Kluge estabeleceu a Kluge Estate Winery and Vineyard. Ela casara-se no ano anterior com William John Moses III, conhecido como Bill, um ex-vice-presidente global da IBM para média e entretenimento, que era aproximadamente 2 anos mais velho que ela e que se tornou o seu parceiro de negócios total no empreendimento. Ela pagara $7 milhões pela parcela inicial e pretendia construir, na sua própria frase para a revista Wine Business Analytics, em 2012, uma vinícola de classe mundial com o tipo de equipamento, laboratório e adega para a sustentar. Ela disse à mesma revista, com total deliberação, que não estavam a construir uma vinícola de quintal. As contratações eram de classe de Bordeaux. Trouxe o célebre enólogo de Bordeaux, Michel Rolland, como consultor para os vinhos tintos. Trouxe o especialista francês em vinhos espumantes Claude Thibault, em 2003, para prestar consultoria sobre os brancos fermentados em garrafa. E Thibault e o seu parceiro, Manuel Janisson, deixariam, após os seus anos na Kluge Estate, a empresa para lançar o rótulo Thibault Janisson, que se tornou uma das operações de vinho espumante mais celebradas no Médio Atlântico americano. O porta-estandarte era o New World Red, um lote de estilo Bordeaux de Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, cuja colheita de 2001 entrou no mercado numa caixa de madeira com acabamentos em ébano desenhada pelo Visconde Linley, David Albert Charles Armstrong Jones, filho da princesa Margarida, numa edição limitada de 289 garrafas, assinadas pelo enólogo e por Patricia Kluge, e gravadas com seu perfil, com um preço inicial de $495 por garrafa. A propriedade também produzia um rosé espumante chamado Kluge Espun, que ganhou uma medalha de ouro em França e foi servido em 2010 no casamento de Chelsea Clinton. Em meados dos anos 2000, a vinícola produzia aproximadamente 30 mil caixas por ano e fora avaliada em $75 milhões. Gabriele House, que ajudara a plantar as primeiras videiras, diria mais tarde a Town & Country que admirava o desejo dela de produzir o melhor vinho possível e que toda a Virgínia beneficiou do que ela fez. Patrícia disse à revista W, numa frase citada posteriormente no postmortem do Civil Weekly, que a Virgínia tinha o potencial para ser uma grande região vinícola, mas precisava de alguém para ser um catalisador para mostrar ao mundo o que podemos fazer. Era, no papel, uma segunda vida que justificava a primeira. A queda financeira e a crise de 2008. Para construir a vinícola que descreveu, Patricia Kluge e Bill Moses pediram empréstimos sobre a propriedade numa escala que a estrutura do negócio não conseguia sustentar. A maior facilidade individual
foi um empréstimo de aproximadamente 34,8 milhões de dólares da Farm Credit of the Virginias, contraído em 2007 para a expansão do vinhedo. A segunda foi uma hipoteca de aproximadamente 22,6 milhões de dólares sobre a própria Albemarle House, subscrita pelo Bank of America contra a própria mansão, na qual ela dissera ao LA Times que pretendia ser enterrada. A terceira foi uma facilidade de aproximadamente 17,4 milhões de dólares do SunTrust Bank, usada para lançar um loteamento de luxo chamado Vineyard Estates. Vineyard Estates era, em concessão, o projeto mais ambicioso de todo o empreendimento. Uma comunidade fechada de 511 acres, com aproximadamente 24 casas de luxo planeadas, cada uma com acesso privado a pequenos mini-vinhedos na propriedade, com preços entre 6 milhões e 23 milhões de dólares por casa, comercializada para uma elite global que nos prospectos encadernados de 2007 ainda se acreditava existir em oferta indefinida. Os Klugs também abriram, em 2004, uma combinação de posto de gasolina e restaurante de alta gastronomia chamada Fuel, concebida como a primeira do que Patrícia disse ao LA Times, que seria uma cadeia nacional de 100 locais desse tipo. No seu auge, segundo a Town & Country, a dívida total contra o projeto ascendia a aproximadamente 73,5 milhões de dólares. A vinícola produzia cerca de 30 mil caixas de vinho por ano e vendia apenas cerca de um terço delas. A cadeia de restaurantes Fuel estava, segundo o post-mortem do Seaville Weekly, a perder aproximadamente 100 mil dólares por mês, antes de fechar abruptamente em 2007. Apenas a casa modelo no Vineyard Estates fora construída. Patrícia diria a Town & Country, olhando para trás, que os bancos concordaram em emprestar-nos todo aquele dinheiro. Eles vieram e viram um grande ativo e um grande plano de negócios e acreditaram. Ela diria ao New York Times, de forma mais crua, que tinham expandido demasiado rápido. A estrutura estava, no outono de 2007, perfeitamente desenhada para falhar em qualquer recessão sustentada. A recessão estava perfeitamente desenhada para chegar. O empréstimo da Farm Credit entrou em incumprimento em novembro de 2008. No mês após a queda do Lehman Brothers, na temporada em que todo o mercado imobiliário de luxo americano se reajustou da noite para o dia, a vinícola estava a perder, segundo a Town & Country, mais de 500 mil dólares por mês. O porta-estandarte New World Red, que fora lançado a 495 dólares por garrafa na caixa do Visconde Linley, foi descontado sob um novo gerente de vendas de 50 dólares no retalho para 24,99 dólares. O Seaville Weekly descreveu a condição do armazém numa frase que foi citada em todas as peças subsequentes, escritas sobre o colapso, como assemelhando-se à cena final de Os Salteadores da Arca Perdida. Fila após fila de caixas esquecidas, estendendo-se até onde a vista alcançava. Bill Moses disse ao New York Times com franqueza característica que, uma vez que admitimos que estávamos em incumprimento, por que razão alguém escolheria investir na empresa? Em outubro de 2009, Patrícia listou a Albemarle House para venda por 100 milhões de dólares. Cortou o preço para 48 milhões. Cortou o preço novamente para 24 milhões. Não houve compradores. Em abril de 2010, a Sotheby's leiloou as suas joias pessoais em Nova York, totalizando aproximadamente 5.079 mil dólares. O lote principal, um relógio de pulso Cartier Panthère de safira e diamante, que rendeu 686.500 dólares contra uma estimativa de 100 a 150 mil dólares. Em junho de 2010, a Sotheby's realizou um leilão de 2 dias no local, na própria Albemarle House. A primeira venda de casa desse tipo que a Sotheby's realizava na América do Norte em mais de 20 anos, compreendendo 780 lotes de mobiliário inglês, pinturas chinesas, livros, armas desportivas, vestidos de designer e objetos decorativos totalizando 15.058 mil dólares. O lote principal, um relógio de mesa imperial chinês da dinastia Qing, que foi vendido a um colecionador privado chinês por 3.778.500 dólares, 3 vezes a sua estimativa alta. Patrícia despejou cada dólar dos lucros de volta na vinícola. Não foi suficiente. Donald Trump e a arte do negócio. Em 7 de setembro de 2010,
Na sua própria casa, noutro local da mesma propriedade na Virgínia, John Werner Klug morreu aos 95 anos. E o americano mais rico do ranking da Forbes de 1989, que passara os seus últimos anos a doar a maior parte da sua fortuna à Universidade de Colômbia, à Biblioteca do Congresso e à Universidade da Virgínia, não viveu para ver a execução hipotecária da propriedade que fora dada à sua ex-esposa no acordo de 1990. No mesmo mês, a Farm Credit avançou contra o vinhedo. Em dezembro de 2010, a Farm Credit comprou a vinícola de volta num leilão de execução hipotecária fracassado por 19 milhões de dólares contra o seu crédito de 34,8 milhões. Em janeiro de 2011, o SunTrust Bank adquiriu o Vineyard Estates em execução hipotecária por aproximadamente 4,9 milhões de dólares contra o seu empréstimo. Em fevereiro de 2011, o Bank of America executou a hipoteca da Albemarle House e adquiriu-a por aproximadamente 15 milhões de dólares em leilão, abatendo o saldo da sua hipoteca. Em junho e julho de 2011, Patricia Klug e Bill Moses entraram com pedido de falência pessoal, capítulo 7, no distrito leste da Virgínia, relatando aproximadamente 2,6 milhões de dólares em ativos contra 47,5 milhões de dólares em passivos. Ela descreveu a audiência dos curadores, a Town & Country, num parágrafo que não se deu ao trabalho de suavizar. Entramos na sala grande dos curadores e estava cheia de media. Fiquei tão chocada. A imprensa estava lá apenas para me ver passar por este processo. Por quê? Para ver quão poucas coisas me restam. Foi horrível. Eu nem conseguia dizer uma palavra. Não foi um momento trágico, mas um momento muito triste. O seu advogado, Kermit A. Rosenberg, deu ao New York Times a frase que encerrou o capítulo. Eles estão a sair da falência sem nada. Os leilões através dos quais Donald Trump adquiriu a propriedade Klug não foram uma transação única, mas uma sequência executada em etapas entre o início de 2011 e o outono de 2012. E foram possibilitados por uma ligação através da apresentadora de televisão Kathie Lee Gifford, que apresentou Patricia e Trump após o início das execuções hipotecárias. O primeiro passo foi o menor e, indiscutivelmente, o mais decisivo. Trump comprou por aproximadamente 150 mil dólares de um fundo mantido em nome de John Werner Klug Jr., o filho adotado por John e Patricia em 1984, o relvado frontal de 217 acres da Albemarle House, a antiga parcela do campo de golfe Arnold Palmer, que John Klug retivera para o seu filho no acordo de 1990. Isso foi, disse Eric Trump ao Washingtonian, a arte do negócio ali mesmo. Em 7 de abril de 2011, no leilão de execução hipotecária da Farm Credit, realizado em Charlottesville, uma equipe de conselheiros de Trump, liderada por Les Goldman, e o vice-presidente executivo da organização Trump, Jason Greenblatt, ofereceu 6,2 milhões de dólares pela vinícola, os mais de 700 acres de vinhedo e os rótulos e marcas da marca Klug Estate. Trump disse ao Washington Post naquele dia que este lugar tinha uma hipoteca de 28 milhões de dólares e eu comprei-o por 6,2 milhões. É um negócio a Trump, ele disse à Town & Country, olhando para trás, que perguntara a Patrícia se aquela era a terra que John Klug comprara há muitos anos, e que, quando ela disse que sim, ele dissera apenas que o faria porque gostava de comprar coisas de pessoas que sabiam o que estavam a fazer. Patrícia, questionada naquela semana pelo Business Insider sobre a sua reação, disse que o seu pior pesadelo e Armagedon pessoal tinham finalmente acabado e que estava emocionada além da crença. Acrescentou na mesma entrevista que dera à luz a propriedade e que Donald acreditava na sua visão. Ela e Bill Moses foram inicialmente retidos sob um contrato de 1 ano como gerente geral e consultor com uma compensação anual combinada de aproximadamente 250 mil dólares. Eric Trump, então com 27 anos, foi instalado como presidente da renomeada Trump Winery e disse ao New York Times que Patrícia produzira alguns dos melhores vinhos da nação. A fase final foi a própria Albemarle House.
O Bank of America, que adquirira a mansão em execução hipotecária em fevereiro de 2011 e tentara comercializá-la por aproximadamente 16 milhões de dólares, acabou por vender a propriedade à organização Trump em outubro de 2012, por algo entre 6,5 milhões e 6,7 milhões de dólares, abatendo o saldo da hipoteca original de 22,6 milhões. A Albemarle House reabriria em maio de 2015 como um hotel boutique de 10 suítes chamado Albemarle Estate at Trump Winery, no qual a organização Trump relatou ter investido aproximadamente 20 milhões de dólares em restauração. O terceiro ato e o legado de Patrícia e Bill Moses deixaram a operação da vinícola após o contrato inicial em agosto de 2017. Questionada pela Town & Country sobre o que achava da vinícola e do seu novo proprietário, agora que o seu contrato terminara e ela deixara a Virgínia, Patricia Klug deu a resposta que encerrou a sua relação pública com a família Trump num único parágrafo. O vinho já não é bom. Ela disse que ele mente muito, e ele sabe disso, e toda a gente sabe disso, mas ele não consegue evitar. Todos nós que conhecemos o Donald em Nova York há muito tempo sempre soubemos disso, e temos de encontrar uma forma de trabalhar em torno disso, porque faz parte da sua natureza. Acrescentou sobre a questão da vinícola em si que tinha zero interesse ou sentimento sobre como a vinícola está a correr agora porque já não é minha. A vinícola é operada agora por Eric Trump, sob o nome corporativo Eric Trump Wine Manufacturing. O hotel é operado pela organização Trump. A casa, a capela, a cripta que Patrícia dissera uma vez ao LA Times que a receberia, os lustres e o papel de parede indiano pintado à mão e o cristal Waterford de 1760 estão abertos por reserva a hóspedes pagantes. No outono de 2012, Patricia Klug e Bill Moses deixaram Charlottesville e mudaram-se para a cidade de Nova York, onde em 2017, a secção de estilo do New York Times a localizou num escritório em Midtown Manhattan, a trabalhar numa linha de joias e descreveu o novo empreendimento na manchete, que acompanhava o perfil como o terceiro ato de Patricia Klug. Ela estava, então, a aproximar-se dos 70 anos. Fora, por ordem cronológica, funcionária de bengaleiro em Bayswater, modelo nua numa revista erótica de Londres, atriz creditada como a dançarina numa comédia britânica de 1969, esposa de um editor 32 anos mais velho que ela, imigrante em Nova York, esposa do homem mais rico da América, a anfitriã da casa de campo americana mais grandiosa, construída desde os anos 1920, fundadora do Festival de Cinema da Virgínia, membro do Conselho de Visitantes da Universidade da Virgínia, produtora de vinho servido no casamento da filha de um presidente americano, devedora do capítulo 7 com 2,6 milhões de dólares em seu nome e 47 milhões que não podia pagar, e ex-gerente geral de uma vinícola, agora propriedade da família do homem, que se tornaria o 45º e 46º presidente dos Estados Unidos. Também fora chamada durante 2 décadas completas, e em 2 continentes, a beneficiária do maior acordo de divórcio na história americana. Ela negara o valor central dessa lenda, oficialmente nas suas próprias palavras, em 2016, nos termos mais diretos possíveis, e a lenda sobrevivera à negação. O acordo real, conforme detalhado pelo New York Times em 2011, fora de aproximadamente 25 milhões de dólares em dinheiro. A propriedade Albemarle há uma avaliação de aproximadamente 100 milhões de dólares e uma anuidade vitalícia de quase 1 milhão de dólares por ano, cujos direitos ela vendera à Farm Credit of Virginia por 5 milhões de dólares quando as dívidas começaram a ultrapassar o rendimento. Por qualquer contabilidade razoável, esse acordo foi extraordinário, proporcional à maior fortuna privada americana do seu momento e substancial o suficiente para lançar qualquer segunda vida que a sua beneficiária pudesse imaginar. Pela mesma contabilidade, ela perdeu tudo. A propriedade Albemarle é propriedade da organização Trump. A vinícola é propriedade da empresa de fabrico de vinho de Eric Trump. A parcela do Vineyard Estates é propriedade do SunTrust Bank. O dinheiro do divórcio,
o dinheiro da participação nos cartões de troca de futebol, o dinheiro da venda de joias da Sotheby's, o dinheiro do leilão da Sotheby's no local com o conteúdo da casa, o dinheiro da anuidade que vendeu por 5 milhões de dólares, o dinheiro que fluiu do acordo de John Klug e foi afundado no sonho de uma vinícola da Virgínia de classe mundial. Tudo desapareceu, e a única coisa que lhe retornou em forma mensurável foi a frase que o seu avô lhe dera em Bagdade há mais de meio século e que ela citou em quase todas as entrevistas que deu desde então. Querida menina, segue em frente. Ela disse à Town and Country em 2016 que perdera tudo, mas ganhara um parceiro que viera para salvar tudo. Que não via a falência como o fim da sua vida, mas como uma oportunidade para se reinventar. Que ninguém deveria ter pena dela, que tinha uma família maravilhosa e um ótimo casamento, e filhos e amigos amorosos, e que estava a trabalhar arduamente e a manter-se positiva. Disse ao New York Times que as coisas de que desfrutara não a tinham definido, que a pessoa era uma entidade inteiramente diferente, que a pessoa era privada e introspectiva e colocava a família acima de tudo, que o propósito, o trabalho e a criatividade eram o que a definiam e não os adornos. Era o tipo de afirmação que uma mulher que perdeu um palácio georgiano de 45 quartos pode fazer e viver por ela, ou ser destruída por ela. E Patricia Klug, que sobrevivera à Revolução Iraquiana de 1958 em criança e ao escândalo fotográfico de Palm Beach em 1985 como anfitriã e ao divórcio de 1990 como uma mulher de 33 anos que fora casada com o homem mais rico da América durante 9 anos, fê-la e viveu por ela. A cripta na Albemarle House, que ela dissera uma vez ao LA Times que a receberia, agora situa-se dentro de uma propriedade que ela não possui, numa capela que guarda as cinzas dos seus pais, sob um telhado restaurado por uma família que ela descreveu publicamente como pessoas que mentem. A rapariga que saiu do avião em Londres em 1964 com nada terminado e sem família à espera, vive agora num apartamento em Manhattan e trabalha numa linha de joias e lê a imprensa especializada sobre uma vinícola que já não possui. E o maior acordo de divórcio na história americana é a manchete que a sobrevive na mitologia dos tabloides. Mesmo que ela tenha negado o seu valor central e perdido os seus ativos subjacentes e emergido no final com as mesmas duas coisas que tinha quando saiu do avião pela primeira vez. Um nome que escolheu para si mesma e a instrução para seguir em frente. Se esta história mudou a forma como vê as reviravoltas da fortuna e do poder, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Estamos a desenterrar a história que muitos tentaram enterrar. Cultive o futuro e o conhecimento. O próximo tesouro da história será revelado em breve.